Oi, segundo ano, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de geografia? Lembra que na última aula de geografia, a prof estava falando com vocês sobre os meios de comunicação. Então, vocês já sabem que nós, seres humanos, nós temos vários meios de comunicação, né? Então, a gente consegue se comunicar pela fala, por um gesto, né? Existem alguns meios de comunicação, e-mail, computador, no caso WhatsApp, Instagram. Então, a gente recebe muita comunicação também, propaganda na televisão, certo? E agora, na página 182, a gente vai ver que os meios de comunicação são uma necessidade humana e desenvolvimento tecnológico. Então, a gente vai conhecer um pouquinho da história, tá? Os meios de comunicação, eles surgiram né, para atender às nossas necessidades, as necessidades humanas, tá? Os homens, gente, pré-históricos, eles foram os primeiros habitantes aqui da Terra, que vocês já sabem. E eles registravam os fatos, né, que se tornaram históricos, né, no nosso tempo. Lá naquela época, né, eles costumavam pintar as cavernas, como a prof até falou na aula passada, né? Daí, o que eles pintavam? Os acontecimentos do seu dia a dia. Eles faziam isso com as tintas feitas de terra, de fruta, de carvão, tá? Essa representação foi dado o nome de arte rupestre. Então, a arte rupestre é a arte que os homens das cavernas, né, os homens pré-históricos faziam nas paredes, né? Depois, com o surgimento da civilização, de mais pessoas, enfim, outras necessidades foram nascendo, né? Por exemplo, fazer o registro de compra e venda de mercadorias, as riquezas produzidas, as leis das cidades, né? E aí, por isso nasceu a escrita. Por isso o ser humano começou a escrever. Antigamente, era só em forma de desenho, né? De símbolos. Então, a escrita cuneiforme, né? Que é a escrita de escrever, tá? Sobre uma placa, né? Mole de argila, de maneira com que a escrita ela ficasse afundada como um instrumento utilizado, a cunha. Então, se passasse a mão, ficava em alto relevo. E tinha a escrita ideográfica, né? Que cada elemento pode representar um objeto, uma ideia, um conceito, que no caso nada mais é do que a nossa escrita, né, gente? A nossa escrita ela é feita de símbolos, né? Então, nós já sabemos que a grafia da letra A, da letra O, de todas as letras, mas ela é um símbolo, tá? E ali a escrita hieroglifa, tá? Que consiste em escrever com tinta sobre uma base que poderia ser pedra ou papiro, tá? Depois da criação dos símbolos, né, que representam as letras, as consoantes, as vogais, depois de muito tempo, cerca de 5.000 anos atrás, que se criou o alfabeto, tá? A partir daí, né, tudo era escrito, tudo foi passando de geração em geração, né? Por isso que é tão importante o ser humano guardar a história, preservar a memória, né? Vários foram, né, os suportes usados para essas escritas. Então, teve plaquinhas de barro, depois de papiro, pergaminhos, papel, tá? Só lá em 1401, 1500, né, com a criação da imprensa, os livros de jornais e cartazes, eles puderam ser editados, tá? Então, o papiro, né, ele foi utilizado desde a antiguidade, lá no tempo dos egípcios. O pergaminho também é utilizado principalmente pelos europeus, tá? E o papel, como a prof já explicou para vocês em uma aula de artes, ele foi inventado lá na China, tá? 105 anos depois de Cristo, por Tsai Lun. Lembra que eu já expliquei para vocês? Depois de tudo isso, da comunicação, de como vocês aprenderam agora, né? De como foi esse processo. Com a invenção da eletricidade, porque tudo isso não tinha eletricidade, né? Lá em 1701 até 1800, eles desenvolveram o telégrafo, tá? Que ele era utilizado um código de pontos e linhas, tá? Que é chamado de código Morse. Não sei se vocês já ouviram falar em algum filme até, enfim.
Esse código, tá? Ele é emitido por impulsos eletromagnéticos e ele envia mensagens de texto a longas distâncias. Então, aquele ali embaixo é o código Morse. Inclusive, tem algumas pessoas, né, que, né, principalmente nessa parte de cinema, que eles fazem muito, né? Se comunica com um fulano de tal pelo código Morse. Então, é esse código, tá? Em 1901, o rádio, né, por meio de ondas eletromagnéticas, ele serviu para propagar informações de entretenimento. Então aí começaram as novelas. Sim, as novelas antigamente elas eram pelo rádio, sem imagem. A pessoa tinha que imaginar lá na cabeça dela, né? Então ele foi muito usado nas guerras, né, como forma de comunicação também. E até hoje ele é uma forma de comunicação muito usada. Depois veio o telefone, que é uma evolução do telégrafo, né, que foi criado na mesma época. Então, eles usavam as mesmas ondas de transmissão, tá? Mensagens a longa distância. E esse meio de comunicação, ele foi evoluindo. Então, olha ali, né, como que ele foi evoluindo. Então, ali a gente tinha, antigamente, ele era bem pesado, bem grande. Aí, depois ele foi, né, tirou o telefone sem fio, até o nosso celular. Lá no século XX, tá, ele viu acontecer o maior desenvolvimento tecnológico, que as pessoas conseguiram transmitir som e imagem simultaneamente, ou seja, juntos, através da televisão, né? Que hoje em dia é o meio mais utilizado pelo homem. A internet, né? Agora ela está encurtando as distâncias. Ela é um sinal global, então tem em todo mundo, né? Os computadores, em rede que a gente utiliza de várias tecnologias. Então, né, a gente pode utilizar a internet para fazer qualquer coisa. E a sua expansão ela vai acelerando a cada dia, né, gente? Apesar dessa ampliação, o uso ainda é restrito. Infelizmente, né, graças à desigualdade entre os países e as pessoas. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não têm acesso à internet. É verdade. Então, lá na página 186, na número 1, vocês vão colocar lá para a prof. O que são os meios de comunicação em massa? Em massa quer dizer que são bastante. O que são os mais utilizados? Na 2, vocês vão ler as informações e pintar a alternativa correta. Então, são meios de comunicação individuais. São meios de comunicação coletivos e os meios de comunicação mais popular antes da televisão. Então, antes da televisão, como vocês já sabem, era o rádio, né? Os meios de comunicação coletivos, a gente tem o jornal, que é coletivo porque a gente consegue, todo mundo consegue ver, né? Ouvir também, no caso do jornal, da televisão, a rádio e a televisão. E os meios de comunicação individuais são o telefone, que cada um tem o seu, e-mail e carta também. E os meios de comunicação em massa, gente? Então, esses são, né? O nome quer dizer que são informações que elas são contingentes de pessoas, tá? Que possibilitam a informação chegar a várias pessoas. Então, por exemplo, o rádio consegue chegar a várias pessoas, a televisão, sites de notícia, tá? Que a gente consegue, por exemplo, abrir um link ou todo mundo tem uma televisão, consegue assistir o mesmo canal. Isso é um meio de comunicação em massa, ok? E na 187, né, qual a importância da imprensa para os meios de comunicação? Então, qual é a importância da imprensa, será? Ela facilitou, né, gente? Várias obras literárias, então as pessoas elas queriam escrever livros, contar histórias, e a partir da imprensa elas conseguiram fazer isso, né? Então possibilitou muitos acessos a informações, a livros antigos, a biografias que são muito importantes, certo? Então a imprensa ela é importantíssima, né, nos dias atuais. Então é isso, galerinha. Essas são as nossas atividades. Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Um beijo da prof. Façam as atividades com calma e atenção. Até mais!